Ei, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Diácono André, mais um momento das nossas vidas, um momento dos nossos dias, aqui para meditação juntamente com os irmãos, através deste propósito de texto bíblico. Amém, meus irmãos? Sem perder muito tempo hoje, vamos abrir lá no livro de Tiago, lá na carta de Tiago. Está na carta de Tiago, capítulo 4, a gente vai ler do verso 1 até o verso 6, tá? Do verso 1 até o verso 6. Não vai ser o texto completo, porque é um texto bem gostoso da gente meditar. Então a gente vai meditar somente do verso 1 até o 6, tá bom? Que diz assim, tem como título do nosso texto bíblico, a submissão a Deus. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior, porque diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Até aqui, meus irmãos. Até aqui. Não, vamos ler até o 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. 8. Aproximem-se de Deus e ele lhe aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Meu Deus, que palavra! A minha vontade era ter lido até o 6, mas Deus mandou a gente estender um pouquinho até o 10. Por quê? Porque a gente vai ver que a submissão a Deus não é algo humilhante, para as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos se sujeitando, nós estamos nos submetendo ao Deus Altíssimo, ao dono de todas as coisas. Nós não estamos nos humilhando, nós não estamos sendo submissos aos homens. Tá? Aqui, Tiago está falando sobre isso. Ter um relacionamento correto com Deus é essencial para o nosso crescimento espiritual. É necessário que a gente passe por esta submissão a Deus para que a gente tenha um relacionamento com Deus. A gente não deve pedir as nossas bênçãos simplesmente para fazer as coisas que está dentro do nosso coração, simplesmente por prazer pessoal. Tá? A gente tem e a gente pode, né? A gente tem o direito de pedir bênçãos ao Senhor, temos sim. Só que aqui nesse texto a gente está percebendo, a gente está aprendendo que muitas vezes a gente não está conseguindo receber os nossos pedidos de Deus porque a gente está pedindo de forma errada, a gente está pedindo para satisfazer o nosso prazer pessoal. Só que não é essa a vontade de Deus. Olha só, certamente Deus ele vai e ele pode nos abençoar para nos fazer felizes. Ele pode sim nos dar coisas para nos fazer felizes, nos deixar bem, nos deixar felizes com as nossas vidas aqui na Terra, entendeu? Eu não estou falando que Deus ele não vai nos abençoar para nos deixar felizes, mas ele vai. Só que esse não é o propósito, esse não é o fundamento de você pedir coisas a Deus.
Não é esse o fundamento. O fundamento da nossa submissão a Deus é exaltar e glorificar o nome dele, tá? E a gente vai perceber que Deus, ele sim, ele deseja, igual eu acabei de falar agora, nos dar uma vida abundante aqui na terra, tá? Só que ele vai fazer... Olha só, meus irmãos, é um pouquinho complicado da gente poder falar um negócio desse, assim, tá? Deus, ele não vai fazer nada daquilo que a gente consegue fazer, tá? Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Aquilo que for impossível, aquele desejo nosso que for impossível, aquela causa nossa que for impossível... Perdão, meus irmãos. Aquilo que for impossível, Deus, ele vai agir nas nossas vidas. Mas aquilo que for possível da gente poder alcançar com a nossa vida, alcançar com os nossos trabalhos, alcançar com as nossas mãos, alcançar com aquilo que Deus, ele já tem nos dado diariamente nas nossas vidas, e isso é papel nosso, tá? Deus é o Deus do impossível, então ele vai sim nos ajudar a receber coisas para as nossas vidas, ele vai sim, só que não é esse o propósito, tá? A gente pode experimentar a liberdade que Deus oferece ao nos aproximarmos dele e pedir orientação e ajuda. É um papel nosso pedir orientação e ajuda da parte do Senhor a respeito das coisas que nós devemos ou nós podemos pedir para alcançar da parte de Deus. E a maioria da gente, a maioria de nós, sendo servos do Senhor, sendo cristãos, sendo simpatizantes talvez das coisas do Senhor, né? Aqueles que não servem ao Senhor ainda, mas são simpatizantes e gostam das coisas de Deus, a gente tem dificuldade de ser exemplo de atitude, de submissão para com Deus, de humildade para com Deus. Talvez a gente pode até ser no nosso íntimo, no momento de oração, no momento de jejum, no momento em que a gente está buscando a presença do Senhor. Só que quando é para mostrar isso na nossa vida, no nosso testemunho pessoal, a gente tem muita dificuldade, tá? Mas essas coisas, né, a humilhação, a submissão, a humildade, ela é essencial para o nosso crescimento. Uma vez que a gente mostra que nós estamos na disposição para ser guiados pelo Senhor nas nossas vidas, a gente tem que começar a entender essas coisas. O orgulho, a não submissão, ela partiu lá do inimigo, lá do diabo. Lá do momento quando Satanás, quando ainda era um anjo, ele se recusou a somente, entre aspas, ser o anjo mais próximo. Ele queria ser mais do que Deus. Bem sabemos que o inimigo, quando ele ainda era um anjo, ele era o anjo mais próximo. Ele era regente do coral celestial. Ele estava ali, face a face com Deus. Qualquer louvor, tudo que era para ser feito para a adoração de Deus, passava pelas mãos dele, passava pelo crivo dele. E ele não ficou satisfeito com aquilo e quis ser maior do que Deus, né? E se a gente tomar isso como exemplo para as nossas vidas, a gente vai acabar caindo, tá? O fato da gente adotar, né, se opõe ao plano divino, a uma vida piedosa. Se a gente esquece, se a gente não quer adotar a humildade, a gente está se opondo às coisas de Deus, porque, irmãos, nós somos criaturas. E como criaturas temos quem nos criou. Tendo quem nos criou, é evidente, é de certo, é correto que nós tenhamos que ter obediência e nós tenhamos que ter submissão às coisas de Deus. O verdadeiro contentamento só é obtido quando entregamos a nossa vida ao Senhor. A gente só vai ser plenamente feliz e contente e alegre com as coisas das nossas vidas se a gente for submisso a Deus. Se a gente for submisso às suas vontades. E para a gente ser submisso
a vontade de Deus, a gente tem que largar o nosso orgulho e o nosso egoísmo pelas nossas coisas, pelas nossas vidas materiais, pelos nossos pedidos, pelas nossas coisas. A gente tem que largar isso de lado e confiar que sendo submisso a Deus é a melhor coisa. E quando a gente admite esse erro nosso, da gente ser egoísta, da gente ser orgulhoso da parte de Deus, achando que Deus é obrigado a fazer as coisas que a gente quer na hora que a gente quer, porque só porque eu sou crente, só porque eu sou servo, eu tenho que achar que Deus tem que fazer as coisas para mim. Quando eu largar esse orgulho, quando eu admitir que eu estou errado, quando eu voltar a buscar a presença do Senhor, a fazer as coisas na presença do Senhor, fazendo as vontades de Deus, é aí que nós estaremos cada vez mais próximos dele. É nesse momento, quando eu achar, quando o irmão achar, quando a irmã pensar que está se afastando dos caminhos do Senhor, dobra o joelho, meu irmão. Dobra o joelho, minha irmã, e fala: Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, quebra o meu egoísmo. Senhor, quebra isso que está dentro de mim e me faça humilde para entender os seus caminhos. Quando a gente parar de evoluir, meu irmão, quando a gente parar de caminhar na presença do Senhor, quando a gente olhar para o lado e achar que a gente está parado na presença do Senhor, quando a gente olhar para o lado e achar que as coisas do Senhor não estão mais acontecendo, quando a gente perceber que as bênçãos do Senhor não estão vindo mais para as nossas vidas, é momento da gente perceber e pedir perdão ao Senhor por estar querendo as coisas da nossa maneira. É um momento em que a gente tem que admitir os nossos erros, admitir que não estamos sendo humildes da parte do Senhor, e nós devemos reconhecer que estamos errados, nos humilhar na presença de Deus, e clamar a Ele por misericórdias nas nossas vidas, para a gente voltar a ser humilde na presença dEle e continuar a conquistar as coisas que Ele tem para as nossas vidas. Aleluias. Ambadakai andekomanassi arambadakai. Loba subdecai de subdecantoromas sábias. Aleluias. Aleluias, meus irmãos. Aleluias. Aleluias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Conforme a gente vai chegando mais perto da presença dele, conforme a gente vai conseguindo chegar mais perto, mais próximo do Senhor, cada vez mais ele vai renovar a nossa vida espiritual, meus irmãos. Cada vez mais que a gente se sentir parados, devemos clamar ao Senhor por misericórdia, clamar ao Senhor para que Ele venha nos mudar, para que nós venhamos ter a nossa vida presente em Deus. E cada vez que isso acontece, Ele vai renovar as nossas vidas, Ele vai renovar as nossas bênçãos, Ele vai renovar o nosso dia, Ele vai renovar o nosso entendimento, o nosso coração, as nossas atitudes, para que a gente volte a ter uma vida espiritual saudável ao lado do Senhor. Tá? Se o irmão ou se a irmã está se sentindo desse jeito, ore ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo quebrantamento de orgulho, pedindo, aprendendo a ser submisso às vontades dele. Tudo isso que envolve os desejos pessoais, devemos largar de lado. Quando Tiago ele fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? O adultério que Tiago está falando aqui não é o adultério carnal com a sua esposa ou com seu esposo. É adultério com as coisas de Deus. É a traição com as coisas de Deus. Porque ele já fala: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? A partir do momento que a gente larga as coisas de Deus para querer ficar focado somente nas coisas do mundo, nós estamos sendo adúlteros. Eu estou sendo adúltero se eu faço um negócio desse. O irmão ou a irmã está sendo adúltera
Se você também está fazendo isso, se você está trocando as coisas do Senhor pelas coisas pessoais, adúlteros, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Não foi à toa. Não foi à toa. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes da minha vida e da sua vida. Por quê? Porque Deus nos criou para ser adoradores dele. Não foi para ser adoradores das coisas desta terra. Então, a partir do momento que a gente está adorando coisas, a gente está buscando, a gente está querendo, a gente está lutando por coisas que não são da parte do Senhor, isso traz ciúmes ao Espírito Santo. E, meus irmãos, a pior coisa que existe é a gente ficar fora, ficar longe da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo nos coloca nos nossos caminhos para o céu. É o Espírito Santo que nos tira daqui e vai nos trazer para cá. E daqui a gente vai ter intimidade com o Senhor para a gente morar no céu. Meus irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso. E muitas vezes a gente está negando a presença dele nas nossas vidas. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Ele se opõe ao orgulho. Quebra esse orgulho, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, quebra este orgulho. Meu irmão, quebra este egoísmo. Lança isso fora. Não consegue? Pede ao Senhor. Ajoelha e chora. Bota um propósito na sua vida. Se ajoelha no seu quarto, fecha sua porta, ora a Deus. E fala, Senhor, eu só levanto daqui quando o Senhor derramar a sua graça e a sua misericórdia sobre a minha vida. Meu irmão, e fica. Em 10 minutos, em 15 minutos, em 20 minutos. A madrugada inteira, se for preciso. Mas eu te garanto, quando o Senhor ouvir a sua oração quebrantada, quando o Senhor ouvir a sua submissão, a sua humilhação na presença dele, meu irmão, eu te garanto que o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida e ele vai te acompanhar por onde você for e você vai ver a diferença das suas atitudes, a diferença da sua vida com a presença do Espírito Santo com você. Tá? Você vai ver a diferença. E você vai falar, meu Deus, quão maravilhoso é a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é maravilhoso, meus irmãos. O Espírito Santo é maravilhoso. Portanto, submetam-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, nós somos pecadores. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, meditem nesta palavra. Em nome de Jesus, meditem nesta palavra. Compartilha. Curte. Faça de tudo para essa mensagem chegar em outras pessoas. Porque é necessário. Não seja orgulhoso, não ache, não pense que as coisas de Deus é só para você. Não guarda. Não guarda isso. Só com você. Compartilhe, pregue a mensagem do Senhor. Guarde a palavra no seu coração.
mas transmita para outras pessoas que precisam ser submissas ao Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Senhor Deus, eterno, maravilhoso, glorioso, engrandecido, Pai. Agradeço, meu Deus, a oportunidade que o Senhor me concedeu de ser meu Pai. Meu Deus, bênção na vida, meu Pai, dos seus filhos e dos seus servos. Agradeço, meu Deus, a sua misericórdia, meu Deus, na minha vida, Pai, para hoje eu ser usado, meu Pai, aleluias, como um canal de bênçãos, como um vaso nas suas mãos, meu Deus, somente como um instrumento, Pai, sendo o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono de tudo e de todos, onipotente, onipresente, onisciente, Pai, digno, único digno de receber toda a honra, toda a glória, meu Pai, desta terra, Pai. Tudo aquilo, meu Deus, da minha vida que for bênção, meu Pai, eu devo ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade, meu Pai, dura para sempre, Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, por se fazer presente, meu Deus, não somente na minha vida, mas na vida de todos os seus filhos e servos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.